Bom, de acordo com o texto, observe que o ICAD, vamos escrever ICAD. O ICAD, o que ele é? Ele é a média aritmética de TC e TA. Então, ele seria TC mais TA dividido por 2. Bom, de uma forma bem prática, a gente pode falar aqui 2 vezes o ICAD, portanto, será igual a TC mais TA, que a gente pode escrever assim, ó, NV sobre NF, que é o TC, né? Mais o TA. O que é o TA? O TA aí ele é NA mais NV. Então perceba que a gente vai ter que resolver o seguinte sistema. Porque ele diz que o ICAD do município é 0,6. E dobrando NF, ele cai para 0,5. Então a gente vai ter exatamente esse sistema aqui, perceba. A gente vai ter que, primeiro, NV sobre NF somado com NA sobre o NV, isso tem que ser 2 vezes o ICAD do município, ou seja, 2 vezes 0,6, que é 1,2. Perfeito. De uma forma também bem prática, a gente sabe que se a gente dobrar o NF, esse ICAD vai para 0,5. Então, a gente vai ter NV sobre o dobro do NF, o dobro, dobrando o NF, somado com NA sobre o NV. Então, a gente vai ter 2 vezes o ICAD, que agora é 0,5, ou seja, igual a 1. E a gente tem uma última equação, que diz que NA somado com NV faz parte desse sistema também. Então, 3.600. Isso dito pelo enunciado também. Então, a gente tem esse sistema aí para resolver. E vamos numerar as equações para ficar mais fácil o nosso entendimento. Na equação 1, vamos chamar essa equação aqui de equação 2 e essa equação aqui de equação 3. O que a gente precisa agora é só ser organizado, porque o que a gente quer mesmo no final é NF. Perceba que eu posso, na primeira equação, escrever como 2NV sobre 2NF, porque a intenção é subtrair a equação 1 da equação 2. Se a gente fizer isso, se a gente fizer a equação 1 menos a equação 2, o que a gente vai encontrar? Bom, 2NV sobre 2NF menos NV sobre 2NF é 1NV sobre 2NF. E aí eu vou conseguir cortar esse NA sobre NV com esse NA sobre esse NV. Então, o que a gente vai encontrar fazendo a equação 1 menos a equação 2 é que NV, após as contas, NV é exatamente igual a 0,4 NF. Perfeito. Aí a gente encontrou uma relação, né? Se a gente substituir esse NV, que é 0,4 NF, na equação 1, novamente, então a gente quer substituir essa relação na equação 1 e colocar no lugar do NV o 0,4 NF. Se a gente fizer essa substituição, nós vamos encontrar então que NA é igual a 0,32 NF. E aí temos mais uma relação. Temos NA escrito em função de NF e temos NV também escrito em função de NF. E agora nós vamos usar exatamente essas duas equações na terceira. E aí nós vamos ter uma equação toda em função de NF. Então nós vamos ter assim, ó, no lugar do NA a gente coloca o 0,32 NF. Tranquilo. Aí a gente soma agora com o NV, que é 0,4 NF. Observe que agora a gente só tem NF. E isso obviamente tem que ser igual a 3.600.
Se a gente somar, né, o 0,32 com o 0,4 dá 0,72. Aí a gente vai encontrar de uma forma bem tranquila que o NF ele é 13.600 dividido por 0,72. O que a gente vai encontrar então é que NF é igual a 5.000. Tranquilo. Portanto, a opção correta é a letra C de casa.